Bem, voltamos, né? E voltamos aqui numa barreira policial. Normalmente nessa barreira, eles pedem o passaporte, pedem a carteira de motorista e pedem aquele papel do CIPAT, né? Que é o documento da aduana. E normalmente eles acabam nos liberando, né? Demora em média aí uns 4, 5 minutos, né, nessa parada. E aí a gente aproveita inclusive para descansar, né? Nós estamos chegando aqui no povoado de Planchon. Bem, eu não sei se é assim que se fala, né? E sempre quando a gente chega na cidade, a gente normalmente passa por uma ponte vermelha. E depois que a gente passa essa ponte vermelha, tem um prédiozinho verde. Não sei se vocês prestaram atenção aqui à direita. E esse predinho verde é a escola, né? Então normalmente a gente entra no povoado e a gente sempre é recebido pela escola, né? Sempre tem o prédio da escola. E na saída, né, na entrada é um prédio de escola fundamental e na saída normalmente é uma escola de alunos maiores. Para o vídeo não ficar muito extenso, né? E muito repetitivo, né? Porque a gente está passando sempre por um relevo muito parecido, né? Que é o relevo de floresta. Então eu acabei só filmando, né? É, a chegada nos pequenos vilarejos, nas pequenas cidades. Essa cidade aqui eu achei o nome bem interessante, né? É Loyobok, né? E Loyobok aqui já é uma cidadezinha bem bem mais próspera do que as outras que nós visitamos, né? Essa cidade aqui, ela já é mais grandinha. Na estrada, a gente está andando, né, a nossa velocidade de cruzeiro, assim que a gente sai do povoado, né? A nossa velocidade média é de 120 quilômetros por hora, né? E quando a gente chega no povoado, né, a nossa velocidade média é 30, 40 quilômetros. Nós estamos chegando agora, né, na cidade de Puerto Maldonado. E Puerto Maldonado, né, é a capital, né, do estado, né? O nome do estado é Madre de Dios, né? Então nós estamos chegando aqui na capital do estado, né? E dizem também, né, que Puerto Maldonado é a capital da Amazônia peruana. Então, normalmente os turistas, né, que querem conhecer a Amazônia e vêm pelo Peru, né? Então normalmente eles vêm aqui para Porto Maldonado, né? E de Porto Maldonado, rapidamente, né, você consegue acessar já o território mais selvagem aqui da Amazônia. A cidade, né, para os padrões peruanos, né, é considerada uma cidade grande. Puerto Maldonado e as cidadezinhas, né, ao entorno da cidade maior, tem por volta aí de 92 mil habitantes. A temperatura, né, apesar da chuva, né, ela tá aumentando, né? E aqui na cidade a gente precisa ficar bem atento, né? Porque o volume de pessoas na rua, animais, os carros, né? É muito intenso, né? E aqui em Porto Maldonado, né? Pelo menos nessa parte que a gente tá, né? O pessoal não é muito fã de usar capacete, não, né? As pessoas usam a desculpa, né? Que tá muito calor e acabam não usando capacete. Nós vamos atravessar agora um rio importantíssimo, né, que é o rio Madre de Dios, né, que dá o nome do estado,
né? E ao mesmo tempo, né, um rio simplesmente maravilhoso, né? É um rio que tem, pelo que eu andei pesquisando, é um rio que tem aproximadamente 1.200 quilômetros. E esse rio, ele nasce, né, na Cordilheira dos Andes e ele atravessa, né, uma boa parte do país peruano, né? Ele segue para Bolívia, né? Ele segue em direção à Bolívia, né? E deságua no Rio Madeira, né? Lá em Rondônia. E depois o Rio Madeira acaba desaguando no Amazonas. Nessa parte que a gente está aqui, né? Nessa parte que a gente está atravessando aqui, o pessoal diz que o rio tem aproximadamente 10 metros de profundidade, né? Então ele é bem fundo, né? E, e como andou chovendo, então a água dele é bem parecida com todos os outros rios da Amazônia, né? A cor assim amarronzada, né? Só que como choveu, então o pessoal está dizendo assim que tem muito redemoinho no rio, né? E aí entrar no rio, né? Quem não tem experiência, e eu acredito que até as pessoas experientes é perigoso, né? Nós estamos também aqui, né, indo em direção aos Andes, né? Então, indo em frente, a gente está indo em direção aos Andes. A gente indo à esquerda, a gente está indo em direção a, a parte mais selvagem da Amazônia, né? E indo em direção à Bolívia. E no caso aqui, a gente indo para direita, né? Tem uma cidade aqui chamada San Juan, que é uma cidade importante aqui também no Peru, né? E a mais ou menos uns 200 quilômetros a gente chega no Portal dos Andes, né? Que seria a cidade de Mazuco. Bem, então aqui agora a gente precisa saber, né, o que está acontecendo, né? Porque pelo menos o que a gente havia lido, né, em Apari, é que em Mazuco está havendo muitos protestos, né? E ficamos sabendo, inclusive, né, que ontem, né, no dia anterior, houve até mortes, né, com enfrentamentos da polícia. Então, assim, a situação ela está muito delicada, né? Nessa parte que nós estamos, que faz parte da Amazônia, né? É engraçado que a cidade é considerada a capital da Amazônia e é o último ponto da Amazônia, porque daqui para frente essa vegetação ela vai diminuindo e vai ficando cada vez mais parecido com um deserto. E aí quando você pensa que você está no meio de um deserto, né? Aí começa a Cordilheira dos Andes. Daqui onde nós estamos a gente não consegue ver, né, os Andes, mas rodando um pouco mais à frente, indo em direção a San Juan, a gente já consegue ver ao longe a sombra da cordilheira. Aqui na cidade, né, de Puerto Maldonado, né, a gente vê uma coisa assim intensa, né? Os tuk-tuk aqui realmente é uma coisa assim, parece formiga, né? Em todo canto que você vai, você encontra aqui os tuk-tuk. E não sei se a gente ultrapassou, né? A gente está chegando aqui perto da hora do almoço. E então a cidade está um pouquinho mais tranquila, né? O pessoal aqui tem o hábito, né, de fazer a siesta, né? Então muitas lojas aqui vão estar fechadas, o comércio também. Normalmente o que vai estar aberto aqui são os restaurantes, né? E você vê que tem tuk-tuk de tudo quanto é jeito, né? Tem tuk-tuk caminhão, tem tuk-tuk
ônibus, tem tuk-tuk táxi. Meu amigo, o pessoal improvisa um bocado, né? E tem esses azulzinhos também, né? Que é um outro tipo de tuk-tuk, chamar de tuk-tuk carroça, né? É bem esquisito, é bem diferente, né? A realidade aqui em Porto Maldonado. E aí, como eu dizia, então nesse horário aqui só está aberto os restaurantes, né? O comércio, a maioria dele está fechado pela siesta. Então depois da gente ter almoçado, né? A gente realmente acabou demorando um pouco, né? O cansaço, né? Chuva, sol, acaba desgastando bastante, né? Então nós estamos indo em direção ao hotel para deixar as motos, né? Tirar esse coturno, né? Essa roupa, né? Que tá pesada, né? Pelo barro, pela água, né? E, e dar uma caminhada aqui pela cidade, né? Conhecer um pouco aqui, né? Então, no asfalto tem uns lugares aqui, eu não sabia, né? Acabei descobrindo depois, que o asfalto ele tem uma cor avermelhada, né? Então, essa cor avermelhada que está no asfalto, é como se avisasse, né? Olha, nos dias úteis podem passar carro, mas nos finais de semana é como se fosse um calçadão, né? Para as pessoas poderem fazer compras e andar por aí. A gente acabou dando muita sorte, né? Porque chegar aqui na hora da siesta, né? Foi maravilhoso, porque o trânsito aqui em Maldonado é completamente caótico, né? E o pessoal aqui buzina por qualquer coisa, né? Você vai ver buzina para todo quanto é lado. Esse rapaz que passou pra gente de amarelinho é como se fosse um táxi, né? E é muito comum as pessoas sinalizarem, né? E esses amarelinhos assim, tá no meio da pista, de repente eles fecham você e vai pro outro lado. E é engraçado que apesar do trânsito peruano ser tão caótico, durante o período que eu fiquei aqui em Porto Maldonado, graças a Deus eu não vi nenhum acidente, né? Uma coisa curiosa é que o pessoal costuma usar capacete na cidade quando a carabineira chega. Então a polícia peruana, né, a carabineira, eles chegam mais ou menos 1 da tarde, eles ficam da 1 até as 3 da tarde, mais ou menos, vigiando o trânsito. E aí, nesse período que tá a carabineira, aí o pessoal usa o capacete. Aí quando dá umas 3 da tarde, que a carabineira vai embora, aí todo mundo tira o capacete. É uma coisa esquisita. Bem, para o vídeo não ficar longo, eu vou dar uma pausa. A gente está aqui chegando no hotel e a gente continua no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai dar uma caminhada aqui pela cidade para vocês conhecerem. Um abraço, pessoal.